Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, 13ª porção de hoje, Parashá Shemot, dando início aí ao livro de Êxodo, Shemot, que na verdade significa nomes, vem de Shem, nome, Shemot, nomes. Então vai de Êxodo, capítulo 1, verso 1, ao capítulo 6, verso 1. Temos referência a Haftará em Isaías, capítulo 27, verso 6, capítulo 28, versos 13 e capítulo 29, versos 22 a 23. Também em Jeremias, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3. Referência na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em Atos, capítulo 7, versos 17 a 29. Queridos, Parashá Shemot, nomes. E conforme sempre explicamos, o nome da Parashá está logo no início do próprio capítulo a que se refere. Então, Êxodo capítulo 1, verso 1. E estes são os nomes Shemot. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. E aqui nós vemos eles destacados nominalmente. Esse destaque ele é importante porque eles estariam agora em terra estrangeira, em cumprimento a uma profecia de que eles seriam escravizados, e já se encontra ali o registro das 12 tribos de Israel. E aí diz assim: e José já estava no Egito. Logo após citar as demais tribos, e José já estava no Egito, Yosef. E os descendentes de Jacó somavam 70 almas. Mais uma vez, só para registro, isso não tem nenhuma contradição com o que diz Estevão lá em Atos 7, no que toca ao número. Estevão fala de 75 almas, aqui está falando de 70 almas. Almas aqui no sentido de pessoa, fôlego de vida, fôlego de vida, mas a matéria forma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então é nesse sentido que está registrado aqui, são 70 almas. Lá no Estevão fala 75, por quê? Porque falam que os descendentes de Jacó, então os descendentes dele, mais Jacó 71, mais José 72, mais a esposa 73, e os dois filhos, Efraim e Manassés 75. Então não há contradição em relação a isso, só para registro. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, se multiplicaram e se fortaleceram muito. Frutificar, querido, significa aumentar, criar algo novo, aperfeiçoar, reproduzir, fortalecer, consolidar. Então essa é a nossa responsabilidade enquanto servos do Eterno. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos, em resumo, e ao fim e ao cabo, consolidar. Após o processo de frutificação, nós temos que consolidar aquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, ter um comportamento de tal maneira que efetivamente aos olhos do Eterno, aos olhos também daqueles que nos olham, esse comportamento está em perfeita harmonia com a vontade do Eterno. Então isso é frutificar. E Yeshua nos dá esse parâmetro também quando ele diz que é pelos frutos que conhecemos. Pelos frutos conhecereis. Não tem como uma árvore má produzir bons frutos e nem uma árvore boa produzir frutos maus. Então é pelos frutos que conhecemos a árvore. Isso é mais uma advertência, mais uma admoestação para nós enquanto povo do Eterno, para que possamos produzir bons frutos. E a terra se encheu deles, ou seja, houve aqui a consolidação, e se levantou um novo rei do Egito que não conheceu Yosef. Olha aí,
por mais que Yosef tenha feito, estudamos aí as últimas parashiot acerca de Yosef, vimos inclusive, né, o protótipo de Yeshua, Yosef como um protótipo, como um tipo de Messias, né, mas aqui nós temos um governante que não se lembrou dele, e não há registrado na Torá que alguém tenha feito memória de Yosef. Ora, os feitos dele, todos nós sabemos que foram feitos extraordinários, né? Logo após a interpretação de sonhos, ele livrou tanto o Egito quanto todos os arredores, inclusive o próprio povo, literalmente da morte, né? Tratou a todos ali com suprimento de alimentos por conta da sabedoria que o Eterno lhe otorgou. Então, é muito interessante isso. O que me chamou a atenção é o quanto a nossa memória é curta, e muito mais do que isso, a ingratidão, né? Que para esquecer um evento desse, eu reputo a ingratidão como um fator mais determinante do que a nossa memória, né? Porque aquilo que nos faz bem, ou aquele, né, eventualmente todos nós, eu tenho inúmeras experiências nesse sentido, né, de pessoas que me ajudaram de algum modo e que eu sou eternamente grato. Então aqui nós vemos uma situação que o governante se esqueceu. Bom, mas o governante tem os seus súditos, ou seja, todos se esqueceram, né? Se esqueceram, e aqui começa a saga do nosso povo, volta a dizer, em cumprimento a uma profecia, né? Mas começa aqui o sofrimento. Ele disse ao seu povo, aí o faraó, advertindo o próprio povo, vendo essa consolidação, vendo a frutificação do povo de Deus, olhem a advertência: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e forte do que nós. Que sentimento é esse, gente? Inveja, ameaça a segurança, né? E aí surge o mesquinho interesse em destruir, em subjugar, que foi exatamente o que Faraó faz aqui na sequência. Vinde, usemos de astúcia para com ele, quiçá se multiplique e aconteça que, havendo guerra, se una também ele com nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. E aí, mais à frente, diz: e os egípcios se aborreciam por causa dos filhos de Israel, porque apesar de impor um jugo em cima do nosso povo, o povo não se abateu, eles estavam ali firmes, convictos, ao ponto de não vendo o faraó, o abatimento que ele esperava do nosso povo, diz assim: e os egípcios se aborreciam por causa dos filhos de Israel e os fizeram trabalhar com rigor em serviços pesados, com barro, tijolos e todo tipo de trabalho do campo. E aí vem a ordem, a famosa ordem de Faraó com as parteiras hebreias, no sentido de matar, eliminar, jogar no rio todas as crianças, todos os meninos, crianças do sexo masculino, todos os meninos, para que fossem mortos. Qual que era o objetivo? Por que ele fez isso? Exatamente pelo temor que ele estava do povo, que estava ali se fortalecendo, se consolidando, e os homens, obviamente, como sendo líderes, guerreiros, poderiam se insurgir contra os egípcios. E aí vem essa ordem, essa fatídica ordem. Verso que eu quero destacar: e as parteiras temeram a Adonai e não obedeceram a Faraó. Então, elas tiveram temor de Deus, de Adonai, e desobedecem a ordem de um governante. Colocando a vida mesmo. Exatamente, colocando-se elas mesmas em risco até de serem mortas,
mas servindo, né, de coração aquele que tudo pode, em detrimento, em prejuízo aí da ordem recebida do próprio Faraó. No capítulo 2, queridos, nós temos então o nascimento e a educação de Moisés, de Moshe. Temos aquele episódio onde ele mata um egípcio, logo no início da caminhada, ele mata um egípcio por ter visto ali uma aparente injustiça, né? Ele mata e logo na sequência é descoberto e aí ele foge para Midian. No capítulo 3, nós temos como determinante o diálogo de Adonai com ele por meio da sarça ardente, onde o Eterno lhe expõe os planos, né, para que ele retorne ao Egito e liberte o nosso povo. No capítulo 4, o Eterno mostra para ele, lhe dá alguns poderes, né, no sentido de que aquilo fosse mais crível, tanto para o governante quanto para o povo, que efetivamente era o Eterno quem estava enviando. Então, nesse diapasão, Moisés volta, regressa ao Egito. No capítulo 5, nós temos aí Moisés e Arão falando a Faraó, né, expondo a ordem do Eterno, expondo o plano do Eterno, né, no sentido de que o povo fosse libertado, inicialmente para adorar, mas cujo objetivo efetivamente era que os libertasse em definitivo. E aí, por conta dessa primeira ingerência de Arão e Moisés, o trabalho do nosso povo foi sobremodo dificultado. Aquilo que era feito recebendo materiais, sobretudo palhas, agora, por conta dessa ingerência, o Faraó reputa aquilo como vocês estão tendo tempo demais, vocês estão inventando moda. Então, a partir de hoje, vocês vão produzir a mesma cota de trabalho, mas vocês também, vocês próprios é que irão buscar a palha, ou seja, agravou muito mais o serviço, que estava sendo imposto ao nosso povo. E aí termina no capítulo 6, disse Adonai a Moshe: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Daqui para frente será objeto da próxima paraxá, da próxima porção, mas aqui nós já temos um vislumbre daquilo que Adonai fará. Adonai deixa claro no capítulo 6, no verso 1, que nada obstante a recusa de Faraó, ele certamente os deixaria por conta da intervenção divina, porque o Eterno assim agiria para que o povo efetivamente fosse libertado. Queridos, a ênfase da nossa porção de hoje, conquanto seja uma paraxá extremamente rica em inúmeros detalhes, cada capítulo aqui nos traz inúmeros ensinamentos. Obviamente, por questão de tempo, nós não temos como explorá-los todos, tá? Mas eu vou focar na questão do temor a Adonai. Mais uma vez, a evidência aqui, eu reputo isso hoje como um assunto extremamente urgente, atual, sobretudo aí pelo que estamos vivendo no nosso mundo, no nosso Brasil. Então, a questão do temor a Adonai, ou seja, aqui nós temos como referência o verso 17 do capítulo 1. As parteiras, porém, temeram a Adonai e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, ou seja, o Faraó. Antes deixaram viver os meninos. E aqui, queridos, nós temos um paralelo lá na Brit Hadashah com relação à determinação da morte dos meninos por ocasião do conhecimento de Herodes acerca do nascimento de Yeshua. Obviamente, quando lemos esse episódio, nós fazemos automaticamente essa correlação, porque Herodes também, temeroso
né, em relação ao rei dos judeus, ele também emite uma ordem de extermínio das crianças do sexo masculino lá de 2 anos para baixo, né, aqui dos recém-nascidos. Queridos, abram por gentileza Provérbios capítulo 9, verso 10 e outro. Eugênio, por favor. Provérbios capítulo 9, verso 10 e Aguinaldo, Salmo 111, 10. É o mesmo texto, tá? Só para corroborar isso, só para ratificar, confirmar a palavra de Adonai, né, sobre a qual vamos desenvolver. Então, Provérbios capítulo 9, verso 10 e Salmo 111, verso 10, inicialmente. Várias referências que nós leremos ainda. O temor de Adonai é o início da sabedoria, e conhecer o Santíssimo é entendimento. O temor de Adonai é o princípio da sabedoria. Né? Vejam o que as parteiras fizeram. Por temor a Adonai, elas agiram de forma sábia. Por conta do temor de Adonai, né, elas cooperaram com o plano do Eterno, não frustraram esse plano. E aí, queridos, uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós sabemos, obviamente, que os planos de Adonai não podem ser frustrados. Isso é uma máxima. Agora, obviamente, até que isso se consuma, né, nós temos aí providências que nos cabem, tanto de ação quanto de abstenção. E o exemplo que eu gosto sempre de mencionar, e que a Bíblia retrata muito bem, é o exemplo de Judas, né, que traiu o Mashiach Yeshua. Yeshua tinha que passar pelo sacrifício. Né, o objetivo era que ele fosse sacrificado, esse era o objetivo. Mas a própria palavra diz: ai daquele que cooperar com esse objetivo. Bom, mas aí alguém pode pensar, mas olha, se ele estava cooperando, né, se isso iria acontecer, né, obviamente ele tinha opção, né, o Eterno cumpriria isso do jeito dele, de outra maneira, né, mas por opção e em respeito aí ao nosso livre-arbítrio entre aspas, né, que eu já expliquei isso aqui. Nós temos um livre-arbítrio moderado, um livre-arbítrio não pleno. Nós não temos pleno livre-arbítrio, ao contrário do que muitos pensam. Bom, mas por que nós não temos um livre-arbítrio pleno? Porque nós não temos a opção de não pecar. Obviamente nós sempre fazemos a escolha, mas nós não podemos, a própria palavra nos assegura isso, nós não podemos fazer uma oração para o Eterno dizendo: Eterno, meu Elohim, meu Deus, eu nunca mais vou pecar contra o Senhor. Porque a própria palavra diz que aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. A palavra diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, ou seja, toda a instrução é para que nós não pequemos, e a nossa luta diária é para que nós vençamos os pecados. Obviamente, isso resultará em crescimento, amadurecimento, mas só ficaremos livres da nossa Yetzirah, da nossa inclinação para o mal, que é efetivamente o que nos faz pecar. Por quê? Porque nós pecamos de várias maneiras. Nós pecamos fazendo, não fazendo, pensando e falando. Essas são as modalidades pelas quais nós pecamos. Então é impossível um ser humano, né, ter esse livre-arbítrio pleno, tal qual teve nossos pais Adão e Eva. Eles tinham a opção de não pecar. Antes do pecado, eles tinham a opção de não pecar. Mas ali, esse é o livre-arbítrio pleno.
Mas eles abriram mão disso e pecaram. E a partir do pecado, a partir do pecado de Adão, que a palavra diz que por meio de um homem veio o pecado ao mundo, então agora por meio do Mashiach isso é resolvido, nosso Mashiach Yeshua, mas ficamos com esse defeito genético espiritual, que só será corrigido por ocasião da vinda de Yeshua, onde o nosso corpo mortal é corpo mesmo, gente. A palavra diz que o que é mortal se revestirá de imortalidade. O que é corrupção se revestirá de incorruptibilidade. Então haverá uma transformação no nosso corpo, para que efetivamente nós possamos seguir no milênio com Yeshua e dali para frente, vida eterna. E aí, conforme ele mesmo diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. É a oração de Yeshua para o Pai. Meu Pai, e a vida eterna é que te conheçam a ti, como o único Deus, o único Elohim verdadeiro. E a Yeshua a quem enviaste. Ou seja, nós só podemos conhecer ao Pai por meio de Yeshua. Então, por meio de Yeshua, nós agora nos reconectamos com o Pai. Yeshua é o caminho que nos conduz ao Pai, de modo que nesta condução, efetivamente, nós possamos ver no Pai um único Deus verdadeiro. Ou seja, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Adonai é o nosso Elohim, Adonai é um, ele não é dois, ele não é três. Então, nós não apregoamos, não cremos em trindade. Reconhecemos que Yeshua, comumente chamado no ocidente de Jesus, cujo nome original e que deveria ser mantido é Yeshua. Então nós reconhecemos Yeshua como o enviado, ou ungido. Mashiach significa ungido do Pai, para que fizesse essa reconciliação. E a própria Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, atesta isso. E o Eterno estava com Yeshua, reconciliando com Yeshua o mundo? Não, reconciliando consigo o mundo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós somos discípulos agora de Yeshua para fazer aquilo que Yeshua fez, que é reconciliar as pessoas com o Pai. Esse é o nosso papel. Então, queridos, logo no primeiro verso, o temor de Adonai é o princípio da sabedoria. Por favor, Ignaldo. Eu posso tomar um tempinho a mais? Por quê? Eu querendo ler a partir do 9, Salmo 111, 9. Pode ler. Ele trouxe redenção ao seu povo, ordenou que o seu pacto durasse para sempre, o Senhor durasse para sempre. Seu nome, Shemot, é santo e inspira temor. O nome do Eterno é santo. Aí eu entendo assim que a raiz de Shemot e Shema é a mesma, é o Shin e o Men, ou seja, quando a gente ouve Shema, o nome do Eterno, Shemot, a gente já sente o temor, aí já começa o temor, O Shema, na verdade, tem a ver com ouvir no sentido de obedecer, de cumprir, enquanto Shem tem a ver com nome. O moto aí, plural de nome, aí sendo nomes. Isso, ok. Obviamente o nome do Eterno está, o nome dele é santo, conforme declara aí. Quando a gente fala Shema Israel, aí ali sim a gente fala Adonai, mas o que está escrito ali é justamente o nome do Eterno, então a gente tem que recitar já com temor no coração. Porque ali a gente está se referindo a santidade do nome, com certeza. Aí agora sim, o versículo que você pediu. O temor
ao Eterno é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem as suas ordens revelam bom entendimento. Seu louvor dura para sempre. Baruch Hashem. Então, queridos, este é o comportamento que tiveram as parteiras hebreias, né? Temor, reverência, respeito. Elas puderam mensurar, aquilatar aquilo que era ordem, uma ordem que aos olhos do Eterno seria incumprível. Isso, qual que é o ensino prático para nós disso aqui? Né? Obviamente, a própria palavra diz que nós devemos honrar e obedecer às autoridades, exceto se qualquer ordem emanada, seja de quem for, da autoridade máxima do país, contrariar aquilo que está contido como instrução do Eterno. O exemplo de Daniel, né? Exatamente, Daniel, dos seus amigos também. Né? Então, vindo qualquer determinação, né, seja de quem for, que venha colidir com a instrução do Eterno, e essa instrução, gente, é lato sensu, é toda ela, né, não dá para separar, né, e nós temos todos os mandamentos. Então, qualquer determinação no sentido de transgredir, né, prevalece o mandamento em prejuízo da própria vida, se for o caso. Foi o que aconteceu com as parteiras. Né? Nós temos aquele episódio de Pedro e João, lá na Brit Hadashah, onde eles são confrontados pelos mestres da lei, pelos mestres lá do Sinédrio, né? Onde eles são severamente advertidos para que não anunciassem o cumprimento das profecias por meio de Yeshua. O que eles responderam? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, né, e ali eles foram açoitados, foram ameaçados de morte. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso, queridos, nos traz, né, uma autoanálise da nossa tida emuná, da nossa fé, né? Não fé, fide apenas, é confiança, fidelidade. Será que confiamos no Eterno o suficiente para lhe sermos fiéis? Esse é o ponto. Né? E aí nós sempre vemos, né, aquilo que eu sempre estou dizendo também, nós temos as melhores desculpas para qualquer coisa. Nós somos capazes de tirar uma vida e encontrarmos uma justificativa, entre aspas, plausível. Não estou falando de justa causa. Eu estou falando de algo que é feito, que aos olhos do Eterno está errado, mas que nós conseguimos elaborar uma desculpa para isso. Isso é nosso, isso é da nossa natureza. Obviamente, nós temos que lutar contra isso. Obviamente, nós temos que vencer isso. Né? Muitos de nós ainda tropeçamos, né, nessas coisas. Mas estamos numa caminhada ascendente e progressiva, conforme também sempre salientamos. Olhando para o autor e consumador desta confiança, desta fidelidade. Aquele que nos promete inúmeras bênçãos se nós formos fiéis. Né? Se quiserdes e me ouvirdes. Né? Esse é o mandamento. Essa é a advertência. Se vocês quiserem, ou seja, se vocês me ouvirem, ou seja, se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem aquilo que eu estou elencando aqui como vida para vocês, certamente vocês vão comer o melhor dessa terra. Né? Todas essas bênçãos virão até vocês e os alcançarão. Amém. Né? Nós não conseguimos fugir das bênçãos,
porque isso é promessa do Eterno. As bênçãos vão nos perseguir, enquanto outros pregam que tem que correr atrás das bênçãos. No nosso caso é o contrário, as bênçãos é que vão correr atrás de nós, se ouvirmos, se quisermos, se obedecermos. Pois não. Adonai, estou meditando aqui que o homem tem boas justificativas desde o princípio, né? Adonai, ele diz, quem disse que vocês estavam nus? Você comeu da árvore da qual ordenei a você não comer? O homem respondeu, a mulher que deste para viver comigo, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ele jogou a culpa na mulher. E a mulher joga a culpa na serpente, e aí nós já sabemos da história, né? Ele jogou a culpa na mulher, não é eterno, né? Isso, inclusive foi a mulher que o Senhor me deu. Né? Então, assim, é isso que eu digo, a natureza humana faz isso. Né? A fuga da responsabilidade. Algumas vezes nós fazemos algo que nós sabemos errado e pode acontecer de ter uma justificativa plausível. É o caso das parteiras aqui. Se encontra nessa condição, aos olhos do Eterno, sem problema. Nós estamos vivendo momentos agora no nosso país que vai requerer de nós uma postura muito firme no que toca a nossa confiança e fidelidade para com o Eterno. Competirá a cada um de nós. Cada um de nós, no seu devido tempo, e obviamente atendidas aí as peculiaridades de cada um, será testado, né, sobre a sua fé. E aí cada um vai responder a esse teste, né, de acordo com a porção aí, né, de relacionamento que tem para com o Eterno. Essas parteiras demonstraram fidelidade máxima, né? Desacataram uma ordem da autoridade máxima, né, em risco da própria vida, para não desagradar o Eterno, para não infringir, né, um mandamento tão grave, né, que seria aí eliminar crianças. Então, né, que fiquemos atentos aí ao que nos aguarda, né, doravante, né, para que possamos testemunhar, né, do nosso relacionamento com o Eterno. Né, cada um aí no seu momento vai ter que tomar uma posição, né, e aí é entre cada um e o Eterno. Porque é muito fácil, queridos, servir a Deus, né, chamá-lo de meu Elohim, Adonai, né, Deus único. Muito fácil quando tudo está tranquilo, muito fácil. Agora virão testes, né, nós seremos testados para saber se efetivamente, né, o que Yeshua fala de priorizar o reino e a justiça do Pai, né, se de fato estamos com esse pensamento incutido na nossa mente e, obviamente, refletindo nas nossas ações. Quando chegar esse momento, né, que não inventemos desculpas, que estejamos dispostos, né, a pagar o preço para sermos fiéis. Obedecer a Deus e não aos homens. Exatamente, importa obedecer a Deus do que aos homens. Lavados no fogo. Exatamente. Então, esse nível aí de provação, né, certamente variará de pessoa para pessoa, né, mas o que vai importar ao fim é se de fato a pessoa tem essa disposição de declarar a fidelidade, demonstrando-a mediante a sua resposta a essa tensão vivida. Os parteiros aqui, elas fizeram tudo isso, né? Elas tiveram uma postura de temor, de obediência, né? E vida prática. Elas não praticaram.
exatamente. Então aqui foi uma oportunidade que elas tiveram de demonstrar, né? Olha aqui, a minha vida é essa aqui, eu não tenho como ultrapassar essa linha. Eu não abro mão. É uma linha, não tem como ser ultrapassada, né? E fez questão, obviamente aqui tem uma justificativa, uma pseudo-justificativa, né, para o rei, para o faraó, né? Inventaram ali uma justificativa, né, que aos olhos de Adonai não teve nenhum problema. Por quê? Porque a intenção era a preservação da vida daquelas crianças. Tanto é que elas foram premiadas por isso. Por Adonai. Isso, pelo próprio Elohim, né, que as abençoaram dando-lhe filhos. Né, eram inférteis e elas se tornaram férteis. Então, isso demonstra a aprovação do Eterno para com a ação delas, esse ato de fidelidade, né, de honrar o Eterno, apesar do risco que corriam. Como Jericó, a prostituta ali que esconde os espíritos. Exato. Mente ali que não tem ninguém que não. Exatamente, com o objetivo de proteger o povo do Eterno. Então, assim, isso prova para nós a questão da escala, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, tudo é igual. Não é tudo igual. Existe uma gradação, obviamente. Né? Não seria justo se fosse tudo igual. Não seria justo. Não faz sentido uma mentira ser punida da mesma forma que um assassinato. Né? Mas isso é com o Eterno. Mas nós sabemos que Ele mensura isso. E obviamente o que determina é a motivação. Por que fez? Isso é que importa. Né? A mentira é tão pecado quanto o assassinato. Em termos de gradação, obviamente nós temos um mais leve e um mais pesado. Agora, o que vai determinar entre uma coisa e outra e eventual punição é o Eterno. Por que fez? Por que agiu dessa forma? Né? Lá em Jó 28 também fortalece os dois versos de Provérbios e Salmos que foram lidos aqui por Eugênio e Aguinaldo. Eis que o temor de Adonai é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, queridos, sabedoria e entendimento, as duas coisas caminham juntas. Nós temos que ter entendimento para agirmos com sabedoria. O entendimento de que aquilo que estamos fazendo vai agradar o Pai, vai agradar ao nosso Deus, e aí sim agir de acordo com esta sabedoria. A sabedoria aqui, na verdade, fala que o temor de Adonai é o princípio da sabedoria. A sabedoria é exatamente nós nos adequarmos aos padrões estabelecidos pelo Eterno. Isso é ser sábio. Uma pessoa sábia é agir de acordo com os padrões estabelecidos pelo Eterno. Então, isso é sabedoria. Agora, para termos essa sabedoria, nós temos que ter o entendimento. Entendermos, compreendermos. Por isso nós temos esses estudos constantes, no sentido de compreender o plano do Eterno para nós, aquilo que Ele tem para a nossa vida, a fim de nos admoestarmos mutuamente, a fim de nos instruirmos mutuamente, para que o entendimento venha e efetivamente a sabedoria seja aplicada. Então a sabedoria é o meio pelo qual nós nos ajustamos aos padrões do Eterno. Abram, por favor, em 1 João, capítulo 2. 1 João está lá pertinho de Apocalipse. João, capítulo 2.
esse verso foi objeto de meditação e discussão nos nossos estudos dessa semana. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo. Então aqui faz a distinção, gente. E nós explicávamos isso no nosso estudo. Não ameis o mundo. E aí alguém pode pensar assim, mas como assim? Nós estamos no mundo, nós podemos amar o mundo. E aí pega aquele verso de João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, né? E aí já começa a complicar, né? Então nós temos que entender o contexto de mundo aqui. O Eterno amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não ameis o mundo. Agora nós temos aqui, não ameis o mundo. Olha o conceito de mundo que nos é trazido. Porque tudo que há no mundo, olha aí, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Adonai, permanece uns anos. É isso que está escrito? Para sempre, eternamente. Aquele que faz a vontade do Eterno permanece para sempre. Adilson, tem aquela sutileza também, né? Se alguém ama o mundo, o amor ao Pai não está nele. Exatamente. Porque algumas traduções trazem o amor do Pai. Na verdade, a tradução correta é o amor ao Pai. Isso muda muita coisa. Verdade. Pois é. Uma coisa interessante, esses dias que estamos vivendo também, é uma oportunidade de avaliarmos o nosso coração. Porque cada um aqui foi construindo a sua vida, sonhando com projetos, né? Um fez uma coisa, o outro fez outra. E tem um texto na Bíblia também que fala assim: comprem como se não comprassem, vendam como se não vendessem. Você viver aqui normalmente. Pode negociar, fazer tudo, mas assim, como se não fizesse, não colocar o seu coração. E agora chegou a hora de ver onde está o nosso amor. Nós temos que estar preparados para deixar tudo aqui para preservar a nossa fé. Né? Então, quem viveu como se não vivesse, comprou como se não comprasse, está preparado, né, pela graça de Deus, para então não negar a sua fé. E ainda há tempo, né? Sem dúvida. Isso significa, queridos, ou melhor, isso que a Maria Lúcia está dizendo, não significa inação. Não significa inércia, ficar parados. Não significa uma confiança tola. Não é bom, já que está predito, não há nada que eu possa fazer, eu vou ficar aqui. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, aguardando a morte chegar. Vamos lutar até o fim, orar até o fim, né? Perseverança, testemunho, confiança, frutos. Porque desistir é muito fácil. Ficar estagnado é muito fácil. O inimigo gosta de entregar tudo de uma vez. Lógico, exatamente. Então, já sucumbiu. Qualquer pensamento nesse sentido é sinônimo de derrota. É sinônimo de derrota. E é óbvio que eu falo isso, gente, no plano espiritual. Que nós devemos honrar ao Deus a quem servimos, ao Todo-Poderoso, ao Criador do céu e da terra, ao Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse Deus maravilhoso que nos deu o seu Mashiach, o seu ungido, para nos remir, para nos justificar. E esta é a única razão pela qual nós podemos estar aqui hoje, falando do Pai, tendo o acesso ao Pai. Não poderíamos jamais ter esse acesso, não fosse por meio de Yeshua.
Então, assim, compreender a magnitude disso faz com que nós amemos sobremodo o nosso Pai e valorizemos o presente, parênteses, graça. Isso é o presente, graça, né, que Ele nos dá, né, que Ele está nos dando. E não é uma graça barata, muito pelo contrário, extremamente custosa. Custou o sacrifício do filho dele. Né? Então, assim, nós precisamos entender a gravidade da situação para que nós valorizemos. Porque senão é mais ou menos assim, é o pai que dá um presente para o filho. O Rodrigo hoje mencionou um exemplo aqui que vem a calhar nisso aí. Né, falar para um menino, você vai dar um carro para ele, ou vai dar um apartamento para ele, tem noção disso, e vai achar que isso não significa nada, mas não sabe o trabalho que o pai teve, né, o tanto que ele teve que economizar, planejar, se privar para beneficiá-lo. Né? Então, assim, nisso é um trabalho de educação, é um trabalho de instrução, né, para que o filho compreenda o valor do presente que está lhe sendo dado. Né? E espiritualmente, nós convertemos isso para o espiritual, aí nós podemos compreender o que efetivamente o Eterno fez por nós, né, no sentido de nos justificar, né, dos nossos pecados, porque senão estaríamos todos mortos, todos sem nenhum tipo de acesso a esse plano espiritual, né, e só estamos tendo esse privilégio por causa do que o Eterno fez por meio de Yeshua. Então, assim, é maravilhoso. Conforme Romanos 15:4, vou repetir, repitam comigo. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Tenhamos esperança. Esperança nessas lindas promessas de Adonai. Lindas promessas. Abram, por favor, Atos 9:31. Vejam o comportamento de uma congregação que tem esperança. Atos 9:31. Você achou? Pode ler, mano. Então, a comunidade messiânica espalhada por Judá, Galileia e deles passou por um período de paz e foi edificada. Eles viviam no temor do Senhor, no conselho do Espírito Santo. Aqui está o conselho. O Espírito Santo, esse número era multiplicado. Olha aí. Edificação, caminhar no temor de Adonai, no conselho, no consolo, no conforto do Ruach HaKodesh, que resulta em crescimento numérico, quantitativo e, obviamente, qualitativo. Olhem, verifiquem os vários resultados, né, decorrentes da conduta. A comunidade messiânica, a congregação, aquele lá, na minha versão, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor de Adonai, e no conforto do Ruach HaKodesh crescia em número. Olha que coisa linda, não é?
no temor de Adonai, no conforto do Ruach Kodesh, edificava-se e caminhava. Essa aqui é a nossa oração, tanto para Timóteo quanto para Quanto para o nosso país também, né? Nosso país como um todo, né? Porque o povo do Eterno está espalhado aqui no Brasil, né? Como em todos os demais países, mas aqui no Brasil há uma concentração muito grande, né, dos filhos de Efraim. Não, já passou. Não é, está lá atrás. Sim, mas eu digo no sentido assim, como se fosse os povos, sabe? Não, agora nós já falamos da casa de Israel no sentido lato, né, tanto das tribos do sul quanto do norte que foram para a diáspora. Né? Então, as 10 tribos que foram espalhadas, Judá e Benjamim, mantêm a sua fidelidade lá no Oriente, enquanto as demais estão espalhadas mundo afora. Então, é esse povo, né, que é chamado aí Casa de Israel, estrito senso, né, porque na verdade tudo depois será Casa de Israel. Né? Tudo será Casa de Israel. Hoje é Reino do Sul, Reino do Norte. É esse Reino do Norte composto das 10 tribos. Né? Então, é esse povo que faz Techuvá hoje. Né, no sentido de se aproximar de Israel. Primeiro se aproxima, depois se permite enxertar. E uma vez enxertado, passa a compor o próprio Israel. Ovelhas dispersas da casa de Israel. Exato. Queridos, eu tenho aqui mais algumas referências. Eu vou distribuir umas 3 ou 4 e já finalizo, porque dado o adiantado da hora. Josué, lê para mim, por favor, Mateus 10, 28, Eugênio, Hebreus 12, 28, Aguinaldo, Apocalipse 14, versos 6 e 7, Rodrigo, Romanos 13, de 3 a 7, nosso visitante aí, 2 Timóteo 1, verso 7, Evandro, Eclesiastes 12, 13, e finalizando com Cleiton, Salmo 34, 9. Ok? Todo mundo pegou? Então vamos lá. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo. Presta atenção, gente. Mas são incapazes de matar a alma. Antes, temam quem pode destruir tanto a alma como o corpo do Gehinom. Do Gehinom. Então, primazia do juízo de Deus. Né? Não tenha medo daquele que te ameaça, que vai te fazer algum mal na carne. Né? É o que as parteiras fizeram. Se vocês não fizerem isso, provavelmente teria uma pena de morte para elas. Né? Mas elas temeram a quem? Aquele que é capaz de fazer mal tanto na carne quanto no espírito e perder a salvação, né? Perder a vida eterna. Né? Próximo. Hebreus 12, 28 diz assim: portanto, já que receberemos um reino que não pode ser abalado, continuemos a receber bondade imerecida, por meio da qual podemos prestar a Adonai serviço sagrado, de modo aceitável, com temor e reverência. Olha que texto maravilhoso. Eugênio, leia novamente, por favor. Portanto, já que receberemos um reino que não pode ser abalado. Olha aí. Portanto, já que receberemos um reino inabalável, continuemos a receber bondade merecida, por meio da qual podemos prestar a Adonai serviço sagrado, de modo aceitável,
Com temor e reverência. Com temor e reverência. Reverência, gente, é respeito. É colocar a instrução do Eterno acima de todas as coisas. Isso é reverência. Isso é ordem. Eu reconheço a autoridade do Pai. Então, prossigamos. Próximo texto. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temam a Deus e dele glória. Temam a Adonai e dele glória. Porque chegou a hora do seu julgamento. Assim adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Amém. Um texto que falou comigo assim profundamente em Yom Kippur, e agora que eu estou entendendo, é o Salmo 134, mas contigo está o perdão para que seja temido. E esse texto que eu li agora completa. Contigo está o perdão para que seja temido por causa de quê? Por causa do julgamento. Exatamente. Romanos, Rodrigo. Romanos 13, 3 a 7. de 3 a 7, né? Pois os governantes não são um terror para a boa conduta. Gente, presta atenção aqui, eu falo um pouquinho mais alto, por gentileza. Fala acerca dos governantes. Então é importante pelo atual momento nosso. Vamos lá. Pois os governantes não são um terror para a boa conduta, mas para amar. Você não quer temer quem possui autoridade? É simples. Faça simplesmente o que é bom e você obterá a sua aprovação. A autoridade é serva de Deus para seu benefício. Contudo, se você fizer o que é errado, tema. Não é à toa que ela detém o poder da espada, pois é serva de Deus, como uma vingadora para punir os transgressores. Outra razão para obedecer, além do temor da punição, é a questão da consciência. Isso é também o motivo pelo qual vocês pagam impostos, pois as autoridades são servidores públicos e sempre cumprem suas incumbências. Paguem o que se deve a todos, e se você deve ao coletor de impostos, pague o imposto. Se você deve ao fisco, pague o fisco, a dívida. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honra a alguém, honre. Amém. Amém. Próximo. Eclesiastes 12, 13. Isso. Eis a conclusão. Agora que se ouviu tudo, temam a Deus e guardem seus mandamentos. Para isso os seres humanos foram feitos. Temam a Deus e guardem os seus mandamentos. Para isso nós fomos feitos. Nosso visitante. Porque Adonai não nos deu um espírito de covardia. Olha aí, gente. Mas de poder e de amor e de bom juízo. Amém. Não um espírito de covardia, tá? É agirmos de acordo com os padrões da terra. Não é ficarmos inertes. É fazer aquilo que o Eterno espera que façamos. Salmo 34, 8. Temei a Adonai, vós os seus santos, mas nada falta aos que eu tenho. Versos 4 a 6. 34, não? 34, versos 4 a 6. 4, 9. Busque o Senhor e Ele, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores.
Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Amém. Queridos, que o Eterno nos capacite, que possamos todos compreender a importância de temermos a Adonai no sentido de reverenciarmos, no sentido de escolhermos aquilo que é da vontade dele, que tenhamos entendimento, sabedoria para fazermos essa escolha. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.